Deus que dá vitória a todos os homens e a todas as mulheres, o Deus que nos permite viver, o Deus que nos permite compartilhar com a sua obra, seja o Deus que está no nosso coração nesta manhã. Deus nos permita a sua graça e a sua misericórdia em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, obrigado. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ousamos anunciá-la, quando nós temos a pretensão de tocar os corações das pessoas com aquilo que Deus tem nos firmado, é ao mesmo tempo uma honra, um privilégio, e ao mesmo tempo uma vaidade, um orgulho que às vezes a gente carrega no coração. Então nós precisamos muitas vezes ser apenas, como a igreja tem ensinado ao pastor, ensinado à assembleia, sermos um instrumento de Deus, reconhecidamente um instrumento de Deus, um vaso. Nós estamos nesses dias conversando muito apertadinho sobre dois pontos importantes que justifica a nossa fé. O primeiro é a obediência. E nós estamos tão massacrados pela obediência, tão aviltados, tão humilhados, porque nos disseram para obedecer aos militares, nos disseram para obedecer ao governo, nos disseram para obedecer a todo mundo. Então a ideia de obediência e de jugo, a ideia de obediência e escravidão está muito atrelada em nosso coração. Obedecer ao pai, obedecer à mãe, por que faríamos isso? Então a ideia da obediência é uma ideia que sugere uma anarquia, que sugere a própria desobediência. Porque instintivamente, nós temos o desejo de desobedecer. Mas eu quero, nessa manhã, em tratando de um tema tão diferente, tão importante, diferente não porque não conheçamos a palavra, diferente porque nós desejamos enfrentá-la nessa manhã. Porque nós devemos olhar para aquilo que está à nossa frente. Veja, nós só poderíamos obedecer a um governo que nós elegemos, que está ali alguém que nos representa. Ora, se está ali alguém que nos representa, é certo que aquela pessoa vai guiar a nossa vida, portanto, não teria nenhum problema em obedecer um líder político, de jeito nenhum. Mas a primeira coisa já está aí, o primeiro erro já está aí. Nós não elegemos uma pessoa por causa das nossas convicções, e nem por causa das convicções delas. Nosso povo continua elegendo pessoas completamente desqualificadas para estarem ali dizendo para nós para onde irmos. Por que desqualificadas? Porque suas vidas, seus comportamentos destoam, desbotam daquilo que pintaram em suas eiras e beiras. A ideia de obediência, de obedecer ao nosso pai e à nossa mãe, também está cáustica, também está ácida, está longe de ser uma relação alcalina. Por quê? Porque os nossos pais não dão testemunho de compromisso com Deus. Nossas famílias não dão compromisso. Como é que eu vou obedecer a uma mãe louca? A um pai louco? Não é? Tem muitas mães loucas. As pessoas estão gerando filhos em tenra idade, nem deixaram de ser e já querem ter. Deveriam ser primeiro filhos, deveriam aprender primeiro isso. Então, as crianças nascem em lares frustrados, em mães loucas. E essas mães precisavam ter um quilate, ter uma purificação de Deus para poder conduzir aquelas crianças. Então, a ideia de obediência nos assombra.
Eu conheci lares que o pai mandava o filho tomar uma dose de cana de manhã cedo, e você tinha que obedecer, porque senão apanhava. Eu conheci lares que a criança queria se engajar na igreja, achava bonitinho, brincar no parque, fazer um curso de crianças e tal, e a mãe batia na criança porque ela queria ficar na igreja. Conheço lares que as novelas imorais estão passando por aí, e o bebê de colo, mamando no peito, já está assistindo às porcarias de uma humanidade suja, pecaminosa. E as mães não acham nada de errado em passar isto para as crianças. Então, quando a criança chega aos 5 anos, aos 10 anos, já fornicando, já se prostituindo, já se encebando com a malícia da sociedade, aquela mesma mãe que foi permissiva, que permitiu aquele tipo de comportamento, vai massacrar a criança porque ele está dizendo palavras grosseiras, porque está tendo uma atividade imoral, e quer arrancar da criança uma santidade que ela não deu. Eu não posso arrancar uma flor do mato. Posso, pessoal? Eu não posso arrancar uma flor de espinhos, de matagais. Eu tenho que plantar rosas, roseiras. Se eu quero colher roseiras na minha casa, se eu quero colher bênçãos na minha casa, eu tenho que enchê-la de plantas que exalem o seu perfume, que exalem a graça de Deus. Então a palavra obedecer está cáustica. Ela entra na nossa mente arranhando porque muitos dos nossos líderes espirituais sequer reconhecem a sua pequenez, sequer reconhecem a sua limitação. O sujeito entra na igreja, 3 meses depois quer saber mais do que Deus. Se torna arrogante, se torna petulante, se acha santo demais, faz uma besteirinha, aí Raquel está no altar mais acima do que o do Cristo. Então fica difícil a nossa cabeça obedecer. Então eu quero pedir que você tire os olhos dos homens, do mundo, tire os olhos da sua família, tire os olhos do seu pai, da sua mãe, e os coloque na direção de Deus. Em especial nessa manhã, coloque-os na direção de Jesus, para que nós enxerguemos a grandeza dessa palavra obediência, para que nós percebamos o poder que ela tem e a alegria que isso proporcionou a um homem que muito bem poderia ser esquecido, muito bem poderia ter deixado para lá, muito bem poderia ter feito a rotina de nossas vidas. Jesus, um moço, poderia ter ido atrás da sua virago, ido atrás da sua esposa. O que tinha de mais? Ter seus filhos. O que tinha de mais? Nada de mais. Montar um negócio de pescarias, ou mesmo ser carpinteiro, como o pai o ensinara. O que tinha de mais inteligente? Deus não o amaldiçoaria por causa disso. Mas ele resolveu obedecer. E porque obedeceu, o seu nome migra pelos séculos. O seu nome está se eternizando. Porque obedeceu, e obedeceu a quem de direito, a quem é certo, a quem é valioso, o seu nome é cantado em igrejas e hinos. E se nós não tivermos cuidado, tem pastor dizendo, não vamos desprezar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento só fala do Pai, não fica só com o Novo Testamento porque tem Cristo. Pelo amor de Deus, Jesus veio do Pai, querido. Eu vim do Pai, disse ele. Se nós amamos Jesus, agora nós temos que pregar, amemos o Pai. Hein, gente? Se nós amamos aquele que gerou, hein? Aquele que foi gerado, devemos amar aquele que gerou. Então Deus é a essência de bondade derramada em Jesus Cristo. Então as igrejas cristãs, talvez na ânsia de se distinguir do islamismo, de se distinguir do judaísmo, e desprezam o Pai Celestial. Mas a intenção de Jesus foi nos revelar o Pai. A intenção de Jesus foi mostrar como é Deus.
A intenção de Jesus é dizer para nós, olha, nós temos um ser espiritual, porque nós somos espirituais. Nossa dor, nossa cruz enorme, é porque nós queremos, com todas as forças do nosso ser, desenvolver a nossa parte efêmera da materialidade. Nós estamos muito preocupados com essa parte. Daí sofremos, porque agoniza dentro de nós o Espírito de Deus que habita, que quer, que se alimenta do Espírito Santo, que se alimenta da vontade do Pai. Então, quando a gente vai desprezando esse Deus, quando a gente vai desprezando essa presença altiva, verdadeira do Espírito de Deus em nós, nós ficamos entristecidos, nós nos embrutecemos, nós nos entenebrecemos, nós ficamos amargos, nós ficamos salinos, nós ficamos áridos, nós ficamos ríspidos, nós ficamos insensíveis, nós ficamos intoleráveis, intolerantes, nós ficamos como quem está num deserto. Só que um deserto terrível, porque nós carregamos água suficiente, nós carregamos comida suficiente, e mesmo assim estamos sedentos. Mesmo assim estamos famintos. Porque o profeta Isaías diz no capítulo 55, vinde a mim, todos vós que estáis com fome e com sede, bebei e comei de graça. Onde é que a gente pode comer e beber de graça nesse mundo? Somente as coisas espirituais. Está aí à disposição do pobre, do branco, do preto, do azul, do vermelho. Está à sua disposição, de graça. Você hoje de manhã, você pode ter mais unção do que o Papa, se você quiser. Se o Papa não amanhecer hoje de manhã comendo o Espírito Santo, comendo a palavra de Deus, e você sim, você terá mais Deus do que ele. Terá mais Deus do que o pastor Orlando, não é? Se hoje de manhã você, oh meu Deus, eu quero estar na tua unção, quero estar na tua graça, eu quero obedecer a tua palavra, você terá mais unção do que o pastor Orlando. Você terá mais unção do que qualquer outra pessoa da face da terra. Por quê? Porque esse alimento é democratizado. Esse alimento é derramado para aqueles que querem, para aqueles que desejam. Então a igreja, ela está numa luta terrível, porque nós queremos que as pessoas compreendam o que obedecer, a quem obedecer. Então, quero convidar você a experimentar obedecer a Deus. Quero, em nome da humanidade, pedir perdão por todas as vezes que a liderança dentro da nossa casa, a liderança fora da nossa casa, nos comandou erroneamente. O nosso namorado, a nossa namorada que nos comandou erroneamente. Pessoas que nos desprezaram depois que nos usaram. Não é não? Mas Deus não é assim. Deus, a palavra de Deus fala que Deus amou você de tal maneira que Ele cuida de você, tem um plano de salvação e mandou seu Filho muito amado para que nós entendamos que Deus nos ama. A ideia de Jesus é esta. Olha, Deus amou tanto que me entregou, coisa que nenhuma mãe faz, nenhum pai faz, para que pessoas compreendam que Deus é Pai e Pai de todos nós. Amém? Um outro ícone, uma outra coluna da igreja nesses dias está em descobrir os dons. Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. E eu tenho dito aqui na igreja, nesse final de Semana Santa, que há uma ignorância em dois patamares. Ignorância de ignorar, de não saber. Por exemplo, eu não sei o tratado de física quântica, então não sei o que é isso, ignoro, nunca ouvi falar. Mas existe também a ignorância de
ir ao banheiro, sei que eu devo lavar as mãos, amém, pessoal? Sim ou não? Sei que eu devo lavar as mãos, eu digo, deixa para lá, não vou lavar as mãos. Sim ou não? Sim ou não? Então, existe a ignorância de desprezar o conhecimento. Tem duas ignorâncias. Paulo, ele tem um tratado muito interessante a esse propósito. Por quê? Porque ele diz que as pessoas, lá em Hebreus, ele repete muito isso. As pessoas ficam no cristianismo todo o tempo se repetindo. Todo o tempo renascendo. Todo o tempo aprendendo a mesma coisa, não avança. Parece o samba do crioulo doido. Eu peco, me arrependo, eu peco, me arrependo, eu peco. E a pessoa não evolui. Não evolui. A igreja celebra a ceia, então todo domingo tem ceia. Como assim? Pesquisa as escrituras. Quantas vezes Jesus Cristo fez a ceia? Quantas vezes, pessoal? Em igreja, quantas vezes? Quantas vezes, pessoal, Jesus fez a ceia pascal, gente? Uma única vez. Aí, muitos irmãos fazem um chafurdo. Virou já uma coisa comum. E Jesus fez uma ceia com todo mundo, uma ceia pascal com todo mundo, foi? Foi? Não, ele fez com pouquinhos. Ele não fez com multidões. Os pastores desobedecem isso flagrantemente. Ele só fez a ceia com quem ele entendeu que deveria fazer. Não é porque aqueles 12 fossem exatamente os santinhos da vez. A gente conhece a palavra de Deus, ela é muito bonita, porque ela é verdadeira, gente. Veja, você é bonito quando você é verdadeiro. Deus acha você lindo quando você é verdadeiro. Quando você diz, meu Deus, eu pequei, meu Deus, eu fiz coisas erradas, mas eu quero ir para frente, me ajude. Deus admira esse tipo de comportamento. O que Deus não aprecia é a mentira, é o fingimento, é o sujeito dissimulado, preguiçoso. Pedro que traiu Jesus, que negou Jesus, mas o Senhor perdoa, me perdoa, eu fiz uma besteira, pronto, vamos para frente. Você vai ser o líder da minha igreja. Como assim? O sujeito que negou Jesus em 3 estamentos, ser o líder da igreja? Mas essa é a visão de Deus. Esta é a vingança de Deus. Pegar a mim, pecador, pegar a mim que não valia nada e me tornar um pregador. Essa é a vingança de Deus. A vingança de Deus é pegar Saulo, assassino, perseguidor dos cristãos, e transformá-lo no apóstolo dos gentios. Essa é a vingança de Deus. Deixe Deus vingar-se em você, não é? Abençoar você, transformar você, tornar você uma pessoa de força, de liderança, de poder para conduzir outras pessoas. Deus precisa de líderes. Deus precisa de pessoas que tenham segurança, que tenham firmeza, que tenham um propósito dentro do seu coração. Então a igreja está com um desafio, olha que desafio tremendo, maior do que derrubar as muralhas de Jericó. É fazer o crente ser crente em Deus. Não de boca para fora. Isaías diz, né, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Como tornar o nosso coração próximo a Deus? Como dizer, meu Deus, ei-lo em vossas mãos. Planta boa semente. Aqui na igreja eu tenho lembrado para os irmãos, aqui era cheio de matinho, né? Aí eu dizia, vamos tirar o matinho, vamos botar as florzinhas, mas o matinho é tão lindo. Ou seja, o jeito que está tão bom, mas se você mudar, pode ficar melhor. É melhor o matinho ou essas flores? É melhor o matinho ou essas flores? É melhor o matinho ou essas flores? Às vezes você está pensando no seu coração, do jeito que eu estou vivendo está tão bom. Ou sentar lá na sala de casa, vendo televisão, abrindo a boca, com a boca escancarada, cheia de dentes,
esperando a morte chegar. Às vezes sem dente, né? E o pessoal não escova os dentes vão caindo um por um. Vu, 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 vu. Aí quer morder um pedacinho de osso, cadê o dente? Cadê o dente? É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Pois trate de cuidado, quem tem dente aí na boca, cuide, né? E quem não tem, vai atrás de arranjar um. Hoje tem umas próteses, tem uns negócios aí que a gente bota e substitui, não tão bem, mas substitui os dentes. É ou não é? Então nós estamos convidando você a fazer essas mudanças. Aqui tem um bocado de planta, não tem? Ou sim ou não? Vamos botar umas frutíferas. Já imaginou? Diga comigo, aquele pé ali, um pé de limão. Uma criança está doente, pega um limãozinho, bota na água. Aquele outro pé ali, diga ali, aquele outro pé ali, de acerola. Eita Jesus Cristo. Quando chegar no Natal, cheio de bolinhas da natureza, de acerolas. Sim ou não? Aquela plantinha ali, diga comigo, aquela plantinha ali, uma cana de açúcar. A criançada nunca viu uma cana de açúcar. Pensa que cana é só aquela branquinha da garrafa. Mas tem uma cana da natureza. Bonito. Planta ali uns 4 ou 5 ali. É bacana. Sim ou não? Sim ou não? Então a gente vai colocando ali. Olha, imagina um pezinho ali na frente de siriguela, poldadozinho, crescendo. E lá pelas tantas aparece uma siriguela. A gente percebeu que toda árvore, diga toda árvore, produz frutos. E a árvore que não produz fruto, ela será cortada e lançada fora. Ora, Deus fala isso, aí eu não faço? Como assim? Como assim eu não faço? O que é que Deus está dizendo? Se Deus está dizendo que você produz frutos, quem é você para dizer que você não produz? Se Deus está dizendo que Ele derrama sobre você o seu Espírito e que você é o templo do Espírito Santo, quem é você para dizer que você não é? Não se diminua. Ser o templo do Espírito Santo é ser uma pessoa mais que vencedora. Quando nós caminhamos nessa linha de orientação, a primeira linha de orientação é da obediência. A segunda linha de orientação é desenvolver os dons. Que dons são estes? Quais são esses dons? Dons previstos nas Escrituras. A Bíblia diz que para a gente ter esses dons, o Espírito de Deus tem que ser derramado sobre nós. Ele tem que estar sobre mim. Quando você acorda de manhã, você escolhe que tipo de roupa você vai botar no seu corpo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando você acorda de manhã, você pode escolher que tipo de energia, que tipo de poder está no seu coração. Você pode dizer, eu vou acordar aqui com raiva, zangado, com ranço, vou acordar aqui, não sei o que. Eu pode dizer, eu vou acordar aqui e vou me vestir de amor, de paz, de alegria. Quando as pessoas pensam que Deus é uma coisa e amor é outra, João diz que Deus é amor. Isto é, diga comigo, Deus é igual a amor. E quem ama, permanece em Deus. Se eu não amo, eu não estou em Deus. Deus está em mim, mas eu não estou em Deus. E quem perde com isso, Deus ou eu? Eu. E Deus, por quê? Porque Deus quer a sua felicidade. Deus quer que você seja feliz. Aí Deus está dizendo, o que é o pregador que faz? Ele diz, stop. Diga, stop. Pare. Pare de fazer besteira. Pare de ir por esse caminho. Pare de ser bobo. Pare. O evangelho é isso. É pare. Ei, pare. Pare de ficar vendo televisão. Pare de passar o dia todinho pensando besteira. Pare. Por favor, pare agora. Né? Pare disso. É isso que o evangelho quer fazer. Pare. Vamos pensar numa outra compreensão
uma outra dimensão da vida. E nós estamos aqui beirando o capítulo 7º do livro de Josué. Diga comigo, o povo de Deus derrubou as muralhas mais poderosas, mais fortes, conhecidas através da oração, através das preces, através da mão de Deus. Imagine o seguinte, o Jorge enfrenta um leão e vence. Diga, Aí o Jorge vai brigar com a formiguinha e a formiguinha bota o Jorge para correr. Diga, Foi isso que aconteceu. O povo orou, presta atenção, o povo orou e venceu as muralhas de Jericó. Logo em seguida, tinha uma pequena aldeiazinha, uma coisa miudinha, que o povo tinha que atravessar também. E quando o povo de Deus foi para lá, todo arrogante, né, porque tinha derrubado as muralhas de Jericó, pequeno probleminha derrotou todo o povo de Deus. Aí Josué mandava mais gente, perdia, mais gente, perdia, mais gente, perdia. Josué, espera aí, tem uma coisa errada. Você entendeu, pessoal? Uma igreja de Deus tem que dar certo. Se ela não está dando certo, é porque tem alguma coisa errada. A sua vida tem que dar certo. Se ela não está dando certo, tem alguma coisa errada e você é responsável por esse erro. Não adianta querer culpar ninguém, você é responsável por esse erro, acabou-se. Olha o que a palavra diz. Vem cá, pastor, para a senhora gastar aqui sua voz. Capítulo 7, versículo de 1 a 13. 7, de 1 a 13. Graça, paz e graça. Todos encontraram a leitura? Amém. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos comentáramos como ficarmos da além do Jordão.
Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podeis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Obrigado, pastor. O que é que você observa? O povo de Deus buscou a Deus. Quando ele buscou a Deus, deu muito trabalho a Josué. Porque era o mesmo povo, embora um pouco melhorado, daquele que estava lá com Moisés. Como é que é o povo? Como é que é o jeito do povo no dia a dia? É só você pensar como é que você é no dia a dia. É só pensar. Como é que eu sou? Deus vem mandando chuvas, amém, pessoal? Aí choveu, deu uma paradinha, aí a pessoa disse, aqui entre nós, e agora é seca, não vai chover mais. Digo, olha, mas já choveu tanto já. Vai chover mais, tenha fé. E aí, Deus mandou mais chuvas. Quem ouviu os trovões? Relâmpagos. Teve trovão que a parede tremeu. Eu digo, pronto, vai cair tudo agora. Não é verdade? Hoje choveu de novo. Sim ou não? Então está num excelente inverno. Por quê? Porque chove e faz sol. Chove e faz sol. Deus está abençoando a nossa terra. O que é que as pessoas tinham que fazer? Ficarem agradecidas. Porque o homem já tinha dito antes, não vai chover não. Esse ano não vai cair uma gota de chuva no Ceará, no Nordeste. E aí Deus disse, não, vai chover, está chovendo. Então as pessoas são assim, reclamantes, né? Quando chove, diz, ih, molhei meu sapato, essa lama, essa chuva, não sei o quê. Aí está muito frio, está muito frio. Aí parou a chuva, um solzinho, ih, está muito calor. Tem que aguentar esse calor. As pessoas são assim. Então Josué pegou gente assim e foi dizer, gente, não se concentre nas coisas que você não vê. Aliás, nas coisas que você vê. Se concentre naquilo que você não vê. Se concentre em Deus. Faça as coisas que Deus está colocando no seu coração. O que é que Deus quer de você? Quer que você tenha um espírito adorador. Um espírito adorador está alicerçado, ele subsiste em função de um espírito que é amoroso, que é alegre, que é pacífico, que é bom, que faz o bem, e tem bom ânimo, que é tranquilo, que tem fé e que tem autodomínio.
Este é o alicerce para a pessoa ter espiritualidade. Então, o que é que nós observamos aqui nessa leitura? Às vezes a sua vida melhorou um pouquinho, sim ou não? Melhorou um pouquinho, um trisquinho de nada, e a pessoa já fica arrogante. Não pensa mais em Deus, não quer mais servir ao Senhor, não quer mais se arrepender de nada, vai vivendo uma vida de cachorro, achando que a vida é só latir e balançar o rabo, e não é. Então o povo de Deus ficou assim, derrotou as muralhas de Jericó, aí ficou arrogante. Quem precisa mais de Deus? Onde que na palavra diz que o povo passou uma semana orando para derrotar Ai? Ao contrário, a Bíblia diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Tudo que Deus pediu para a pessoa fazer, ela foi lá e não fez. Alguns não fizeram. E aqui nós vamos ver a importância de cada membro da igreja. Cada pessoa que comporta uma igreja, ela tem um peso muito grande, porque uma pessoa pode atrapalhar toda a caminhada da igreja. Aqui, nesse capítulo, no 6, 7 e seguinte, trata-se de quê? Acã. Acã, ele resolveu fazer do jeito dele, desobedecer a Josué, desobedecer a Deus. E Josué, por sua vez, achando que ainda estava na unção de Jericó, desprezou as orações e as reuniões. Por essa razão é que essa igreja não quer nem saber. Todo final de semana tem vigília, tem oração, tem... Por quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Ah, pessoal, vamos fazer uma vigília aqui às pressas, porque alguém vai adoecer, porque alguém está morrendo. Não. Se alguém estiver doente, está no meio da vigília. Se alguém morrer, está no meio da vigília. Se alguém nascer, está no meio da vigília, porque a gente faz sistematicamente. E aí o povo de Deus cometeu algumas coisas. Como é que foi a derrota? Primeira coisa, inesperada. Quando a pessoa vai sem Deus, achando que está tudo muito bem, de repente cai do cavalo. Tudo que aparentemente está dando certo, por aquilo que não é aparente, vai ruir, vai cair. O casamento se acaba, o negócio afunda, a saúde fica debilitada. De repente, não é assim não? Hein? Você está super bem, super feliz, tudo dando certo, de repente, bufo. Não é assim não, Juarez? Porque acha que é dono do mundo, acha que pode, que não pode, que faz, que não faz. De repente, meu amigo, todos os planos que a pessoa tem, que não comportavam a presença de Deus, dão por terra. Então foi que Josué pensou: eu vou guerrear, diga, vou guerrear contra 100. Diga, guerrear contra 100. Então, eu vou mandar logo 3.000 pessoas para massacrar, sim ou não? Por que eu vou orar a Deus? Quando Davi cresceu e passou a ter um exército de milhares, de milhões, ele mandou fazer um censo. E descobriu que tinha muita gente trabalhando para ele. Ele naquele dia disse: agora eu estou... Na mesma hora o profeta de Deus disse: você pecou. Mas pequei, foi que eu fiz, não fiz nada. Fez. Porque agora você colocou no seu coração que você não precisa mais de Deus. E do mesmo jeito que você, com um pequeno exército, derrotou grandes exércitos, pequenos exércitos derrotarão o seu grande exército. Porque eu sou Deus. E foi triste a queda de Davi, né? Porque Davi caiu. Porque o que é que chama cair? As tribos se dividiram, não é? Salomão, ele não conseguiu, com toda a sabedoria, educar os filhos. O tendão de Aquiles de Salomão foi não ter educado os filhos na lei de Deus. E logo após a morte de Salomão, vem um filho dele chamado Roboão, que cometeu todo tipo de atrocidade.
e as tribos se dividiram, e o reino de Davi caiu. Só uma pequena tribuzinha se manteve, que até hoje está se mantendo aí. O pessoal chama-se de israelitas, né? Israel. Então, olha só. A queda foi inesperada, ela foi pesada, porque não só Israel perdeu, mas como teve que fugir com medo. A Bíblia diz que 3.000 homens, sabe o que significa 3? Seu corpo, sua mente e seu espírito. Esses 3, fora da presença de Deus, perdem para qualquer coisa. O homem diz assim, não, eu vou só trabalhar, eu vou só pagar minhas contas, eu vou só fazer isto. Mas o homem não é só isto, ele precisa de Deus. Ele precisa da proteção de Deus. E a gente sabe o que acontece com a sociedade que não obedece a Deus. É o que a gente está vendo aqui em Fortaleza, sim ou não? É tiro todo dia, gente morrendo todo dia, é pai contra filho, filho contra pai, esposa querendo bater no marido, marido querendo bater na esposa. E os bichinhos no meio virando escudo, né? As crianças no meio, às vezes o pai vem matar a mãe, levanta o menino. E às vezes o bichinho apanha, porque uma sociedade, uma família sem Deus. Para você ter uma família boa, você não precisa ter muita coisa, você precisa ter Deus, de graça. Precisa obedecer. Desligar a televisão, deixar de ver porcaria na televisão, usar aquele tempo para pensar em Deus, buscar as coisas de Deus. Outra característica dessa queda aqui é porque ela foi humilhante, pois nós fomos chamados para a vitória e não para a derrota. Quando a gente entra numa luta, tem guerra, perde, não perde, ganha, não ganha, mas no final somos vitoriosos. Quando você não tem Deus, ganhando você perde. Sendo vitorioso você perde. Quando eu era um rapazinho, tinha um rapaz que frequentava a igreja, casado. E então ele estava com uma namorada, que não era a esposa dele, indo para um motel. Antes de chegar no motel, o carro bateu. E os dois morreram ali mesmo. Não é? Como a moça estava praticamente nua dentro do carro já, mas a família toda soube o que foi que houve. Então ele certamente com uma loura aqui bonita, uma morena bonita, né? Só o tal. No meio do caminho, virou pó. Virou pó. Naturalmente que destrói a família, destrói o casamento, desarranja a vida. O homem sem Deus, ele é o destruidor. Tudo que ele bota a mão, ele destrói. Casamento não dura. Os filhos querem sair logo de casa porque não aguentam mais morar ali. É um inferno. Por que que Israel foi derrotado? Primeiro, porque Israel estava autoconfiante demais. A pessoa autoconfiante, ela não ora, ela não pede proteção de Deus. Ela bota o pé no chinelo e vai-se embora. Eu tenho muitos defeitos, muitos. Mas uma coisa eu sei que eu faço. Até para fazer uma pregação dessa aqui, eu peço orientação a Deus. Qualquer coisa que faço, peço orientação a Deus. Israel foi derrotado porque havia pecado no meio do povo. Sua vida não vai para frente enquanto você não se arranjar
com os seus erros, modificando a sua vida. Não é voltar atrás, não sei o que, lenga-lenga não. Quando Saulo converteu-se, ele mudou a vida dele. Não precisou ficar voltando para... Ô, gente, eu errei. Não, mudou a vida dele, tornou-se um pregador, um homem de Deus, e Deus foi abençoando a vida dele. Onde há pecado, as bênçãos vão pelo espaço. E qual foi a restauração? Como é que restaura? Uma é analisar e ver que tem erro mesmo. Segundo, arrancar os erros. Como se arrancou as plantas que nós achávamos tão bonitinhas. Mas se não produz fruto, vamos colocar alguma que produza. Amém, pessoal? Salmo 91, na voz da nossa amadíssima irmã Cecília. E logo em seguida, as ofertas, os dízimos e a oração final. Salmo 91. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão esclarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Lindo, amém. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela vida, agradecer aqui pelos amigos que temos, agradecer pelos anjos que povoam esse lugar, e aqui bem representada pela pastora Odenora, pela nossa amadíssima Cecília, pela nossa queridíssima e santa irmã Rosa, que é uma pessoa de Deus, e Deus tem um grande amor pela senhora, e Deus escuta muito as suas preces. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa manhã, agradecemos por todas as chuvas, meu Deus, porque Tu és um Deus que é Pai e que ouve as preces dos vossos filhos. O homem diz, não vai chover, mas Deus fala, eu é que mando no universo, e águas cairão sobre nós. Por isso, Pai querido, reputamos a Ti toda a honra e toda a glória. Tu és o Deus de poder. Tu és o Deus que, por tanto amar, nos destes a Jesus, os discípulos, os apóstolos e todos estes que no nosso tempo pregam a Tua palavra. Abençoai, meu Deus, os enfermos.
aqueles que o Senhor tem que colocar a mão sobre eles, os que estão gripados, os que estão acamados, e hoje em especial aqui pela família da dona Odenora, por sua mãe, por seu pai, e também pela dona Lourdinha, que está também precisando da mão protetora de Deus. Sobre ela e sobre todos aqueles que pedem as preces, estejam aí abençoados pelo poder santo do Altíssimo. Que a paz do Senhor Jesus venha sobre ti e sobre a tua casa. Que o amor do Pai seja reconhecido pelo teu coração. E que através desse amor haja o interesse de buscar a Deus sempre mais, com alegria, com paz e com a presença do Espírito Santo. Sejam todos amados por Deus, em o nome de Jesus. Amém. Nesse amor, saudemo-nos uns aos outros em Cristo. Amém.